Esse vai ser o único vídeo sobre o livro de Apocalipse que você precisará assistir. Você aprenderá sobre todos os capítulos do livro de uma forma que você nunca viu. Até o final do vídeo, você não será mais o mesmo. Há muito tempo, na ilha de Pátimos, um homem chamado João, servo de Deus, recebeu uma revelação extraordinária sobre o que aconteceria no futuro. Deus enviou seu anjo para revelar esses eventos a João, que testemunhou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João compartilha a mensagem com as 7 igrejas da província da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele os saúda em nome do Deus que é, que era e que há de vir, junto com os 7 espíritos diante do trono e Jesus Cristo, testemunha fiel e libertador dos pecados pelo seu sangue. A profecia destaca que aqueles que ouvirem e guardarem essas palavras serão abençoados, pois o tempo está próximo. João enfatiza que Deus constituiu seu povo como reino e sacerdotes para servi-lo. A visão prossegue com João sendo arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ele ouve uma voz como trombeta ordenando que escreva e envie mensagens para as 7 igrejas. Ao se virar, João vê 7 candelabros de ouro, e no meio deles, alguém semelhante a um filho de homem, com uma aparência gloriosa. A descrição desse ser é incrível. Cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, pés como bronze e uma voz poderosa. Em sua mão direita, ele segura 7 estrelas, e de sua boca sai uma espada afiada. Quando João o vê, ele cai diante dos seus pés como morto, mas o ser o conforta, revelando ser o primeiro e o último, aquele que vive. Esse ser que já esteve morto e agora vive para sempre, possui as chaves da morte e do Hades. Ele instrui João a escrever as coisas que viu, tanto as presentes quanto as futuras. As 7 estrelas nas mãos do ser representam os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as próprias igrejas. Na antiga cidade de Éfeso, uma igreja recebe uma mensagem especial. João escreve as palavras do Senhor, que segura as 7 estrelas em sua mão direita e caminha entre os 7 candelabros de ouro. A igreja de Éfeso é elogiada por seu trabalho árduo e perseverança, sua rejeição do mal e sua paciência nas tribulações. No entanto, é repreendida por ter abandonado seu primeiro amor. A exortação é clara: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e retorne ao amor inicial, ou o candelabro será removido. A mensagem se desloca para Esmirna, onde a igreja é encorajada a permanecer firme em meio às aflições e perseguições. A blasfêmia dos falsos judeus é reconhecida, e embora enfrentem prisão e sofrimento, são encorajados a serem fiéis até a morte, pois receberão a coroa da vida. Pérgamo é o próximo destino da mensagem, onde a igreja é elogiada por permanecer fiel, mesmo em um lugar onde Satanás tem seu trono. No entanto, há reprovação pela tolerância para os ensinos de Balaão e dos Nicolaítas. Um chamado ao arrependimento é feito, com a promessa de recompensas para aqueles que vencerem. A viagem continua para Tiatira, onde a igreja é reconhecida por seu amor, fé, serviço e perseverança. No entanto, há críticas por tolerar uma falsa profetisa chamada Jezabel, que leva os servos à imoralidade e idolatria. O aviso é claro: ela será julgada, e aqueles que se arrependerem serão poupados. A promessa de autoridade sobre as nações é oferecida para os vencedores. Nossa jornada pelas mensagens de João às igrejas continua. Agora em Sardes, uma cidade onde a igreja tem fama de estar viva, mas na verdade está morta espiritualmente. O alerta é claro: fortaleça o que resta e esteja atento, ou será surpreendido como um ladrão na noite. A promessa é dada para os que permanecerem fiéis. Andarão com o Senhor vestidos de branco, e seus nomes não serão apagados do livro da vida. Em Filadélfia, uma igreja com pouca força física, mas que guarda a palavra do Senhor e não nega seu nome, é elogiada. Uma porta aberta é colocada diante dela, e Deus promete proteção da hora da provação que virá sobre o mundo. A exortação é clara: retenha o que tem para que ninguém tome a sua coroa. O vencedor será feito uma coluna no santuário de Deus, com seu nome escrito sobre ele.
Finalmente chegamos a Laodiceia, onde a igreja é repreendida por sua mornidão espiritual. Não sendo fria nem quente, são comparados a algo prestes a ser vomitado. A mensagem é clara. Reconheçam sua verdadeira condição e comprem de Deus ouro refinado no fogo, roupas brancas para cobrir a nudez e colírio para enxergar. O Senhor está à porta batendo, esperando ser convidado para entrar. A promessa é dada ao vencedor: sentar-se com o Senhor em seu trono. Essas mensagens revelam a importância da vigilância espiritual, da fidelidade e do arrependimento. Cada igreja é chamada a ouvir o que o Espírito diz e a responder à voz do Senhor. Enquanto João contemplava as mensagens para as igrejas, uma experiência extraordinária aguardava. Ele testemunhou uma porta aberta no céu, e uma voz como trombeta o convidou a subir e ver o que aconteceria futuramente. Imediatamente, João foi envolvido pelo Espírito e viu um trono no céu, onde alguém estava assentado. A figura no trono era gloriosa, semelhante a jaspe e sardônio, cercada por um arco-íris esmeralda. Ao redor do trono, 24 anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro, estavam assentados em outros 24 tronos. Relâmpagos, vozes e trovões emanavam do trono, enquanto 7 lâmpadas de fogo, representando os 7 Espíritos de Deus, ardiam diante dele. Um mar de vidro, claro como cristal, estava à frente do trono. No centro, 4 seres viventes, cheios de olhos, adoravam incessantemente proclamando a santidade do Senhor. Cada ser vivo tinha uma forma única: um leão, um boi, um ser com rosto humano e uma águia em voo. Com 6 asas e muitos olhos, eles louvavam continuamente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A adoração dos seres viventes desencadeava a reverência dos 24 anciãos, que se prostravam diante do trono, lançando suas coroas e declarando a grandeza do Senhor como o Criador de todas as coisas. Essa visão celeste revela a majestade divina e a constante adoração que ocorre na presença de Deus. João foi levado a testemunhar a grandiosidade do Senhor e a proclamar sua dignidade como Criador e governante eterno. João, ainda maravilhado pela visão celestial, viu na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro em forma de rolo, selado com 7 selos, que continha o destino futuro da humanidade. Um anjo poderoso desafiou os habitantes do céu, da terra e debaixo da terra, perguntando quem seria digno de abrir o livro e romper os selos. No entanto, ninguém se apresentou, e João, sentindo a gravidade da situação, chorava por não haver ninguém capaz de revelar o conteúdo do livro. Um dos anciãos consolou João, anunciando que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, havia triunfado e era digno de abrir o livro. Para surpresa de João, viu um cordeiro de pé no centro do trono, com 7 chifres e 7 olhos, simbolizando os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. O cordeiro, que parecia ter estado morto, recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Em um gesto de adoração, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, segurando harpas e taças de ouro cheias de incenso, simbolizando as orações dos santos. Um cântico de louvor encheu o ambiente, reconhecendo a redenção pelo sangue do cordeiro e proclamando que ele comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-as como reino e sacerdotes. A visão se ampliou com a participação de anjos que circundavam o trono, os seres viventes e os anciãos, entoando um coro de adoração ao Cordeiro. Todas as criaturas nos céus, na terra, debaixo da terra e no mar, juntaram-se ao cântico, reconhecendo a grandiosidade daquele que está assentado no trono e do Cordeiro, atribuindo-lhes louvor, honra, glória e poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes confirmaram com um amém, e os anciãos prostraram-se em adoração. Após a adoração ao Cordeiro, João testemunhou a abertura dos selos que continham eventos significativos para o futuro. Cada selo revelava uma parte do plano divino. No abrir do primeiro selo, um cavalo branco surgiu, e seu cavaleiro, coroado e empunhando um arco, representava a vitória. Era o início de um ciclo de eventos determinados a trazer triunfo. O segundo selo
trouxe um cavalo vermelho, com um cavaleiro que recebeu poder para tirar a paz da terra, incitando conflitos e guerras. Ao abrir o terceiro selo, um cavalo preto apareceu, simbolizando escassez e carestia. O cavaleiro segurava uma balança, indicando a medida rigorosa de alimentos e a necessidade de cuidado com os recursos. O quarto selo revelou um cavalo amarelo, com o cavaleiro chamado Morte, seguido de perto pelo Hades. Receberam poder sobre uma parte da terra para provocar mortes por diversas formas, como espada, fome, pragas e animais selvagens. Ao abrir o quinto selo, João viu as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Clamavam por justiça, e cada um recebeu uma veste branca, sendo instruídos a esperar até que se completasse o número dos que deveriam ser martirizados. O sexto selo trouxe um cataclismo cósmico com um grande terremoto, o escurecimento do sol e a lua tornando-se vermelha. Estrelas caíram do céu, e o céu se recolheu como um pergaminho. Diante desses eventos assustadores, as pessoas, desde reis até escravos, buscaram refúgio nas cavernas, temendo a ira divina. Em sua angústia, clamavam as montanhas e rochas para que os escondessem da face daquele que estava assentado no trono e da ira do Cordeiro. Reconheciam que o grande dia da ira havia chegado, questionando quem seria capaz de suportar tal juízo. O cenário estava pronto para a continuação das revelações divinas e o desdobramento do destino final da humanidade. Após a visão dos eventos cósmicos, João testemunhou 4 anjos nos cantos da terra, segurando os ventos da destruição. Antes que a terra fosse danificada, outro anjo, com o selo do Deus vivo, pediu que esperassem até que os servos de Deus fossem selados. O número selado era 144.000, representando 12.000 de cada tribo de Israel. Um sinal de proteção divina estava sobre eles. Então, uma visão gloriosa se desdobrou diante de João. Uma multidão incontável, proveniente de todas as nações, tribos, povos e línguas, estava diante do trono e do Cordeiro, vestida de branco e segurando palmas. Eles clamavam em alta voz, reconhecendo a salvação pertencente a Deus e ao Cordeiro. Todos os anjos, anciãos e seres viventes ao redor do trono prostraram-se em adoração, reconhecendo a grandiosidade de Deus. Um dos anciãos questionou João sobre a identidade dessa multidão vestida de branco. A resposta veio: eram aqueles que passaram pela grande tribulação, purificando suas vestes no sangue do Cordeiro. Agora, estavam diante do trono, servindo a Deus continuamente. O Cordeiro no centro do trono seria o pastor que os guiará a fontes de água viva, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. E assim, a visão profética de João revelou a promessa de paz e consolo para aqueles que permaneceram fiéis, apesar das adversidades. Com a abertura do 7º selo, uma pausa solene encheu os céus por cerca de meia hora. Diante de Deus, 7 anjos com trombetas aguardavam para proclamar eventos celestiais. Um anjo com um incensário de ouro ofereceu incenso, simbolizando as orações dos santos. Lançando-o à terra, ocorreu um cenário de trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Os 7 anjos se prepararam para tocar suas trombetas. O primeiro anunciou granizo, fogo e sangue, queimando 1/3 da terra, árvores e vegetação. O segundo trouxe um grande monte em chamas ao mar, transformando 1/3 das águas em sangue, resultando em morte marinha e destruição de embarcações. O terceiro introduziu uma estrela amarga chamada Absinto, envenenando 1/3 das águas e causando mortes. O quarto escureceu 1/3 do sol, lua e estrelas, obscurecendo o dia e a noite. Enquanto esses eventos se desenrolavam, uma águia no céu clamava "Ai, ai, ai" para os habitantes da terra, antecipando os desafios trazidos pelas trombetas restantes. Assim, os selos foram abertos, revelando consequências significativas e preparando o caminho para os próximos juízos divinos sobre a humanidade. Com a ressonância da 5ª trombeta, uma estrela caía do céu com a chave do abismo, liberando uma fumaça espessa que escurecia o sol e o céu. Da fumaça, gafanhotos com poder de escorpiões surgiam, atormentando aqueles sem o selo de Deus por 5 meses, causando uma agonia inimaginável. Os gafanhotos, com aparência singular,
Não causavam dano à natureza, mas infligiam tormento humano. Equipados como guerreiros, liderados por Abaddon, o anjo do abismo, lançavam terror sobre a terra. Então, a sexta trombeta soou, desencadeando 4 anjos do rio Eufrates. Com um exército colossal de 200 milhões, cavalos com couraças de fogo, jacinto e enxofre devastaram 1/3 da humanidade. O fogo, a fumaça e o enxofre que saíam de suas bocas eliminaram inúmeras vidas. Surpreendentemente, mesmo diante dessas calamidades, a humanidade persistia em seus caminhos pecaminosos, recusando-se a se arrepender de seus males, idolatria, feitiçaria e imoralidades. A trajetória da Terra estava repleta de sofrimento, mas o coração humano permanecia endurecido. Assim, a narrativa dos selos e trombetas continuava, revelando um mundo em constante confronto entre as forças divinas e a resistência obstinada da humanidade às advertências celestiais. Após as calamidades desencadeadas pelas trombetas, um anjo poderoso desceu dos céus, envolto numa nuvem com um arco-íris acima de sua cabeça, irradiando luz e majestade. Ele segurava um livrinho aberto, com um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Ao dar um brado semelhante ao rugido de um leão, 7 trovões falaram, revelando mistérios celestiais. No entanto, uma voz ordenou que os segredos fossem selados e não escritos. O anjo, erguendo a mão direita para o céu, jurou pela criação divina que não haveria mais demora. Nos dias do 7º anjo, o mistério de Deus seria cumprido, conforme revelado para os profetas. Então, a voz celestial instruiu João a pegar o livro aberto das mãos do anjo. Ao comê-lo, experimentou o paradoxo doce-amargo. O livro, doce como mel em sua boca, tornou-se amargo em seu estômago. A mensagem era clara. João seria chamado a profetizar novamente sobre povos, nações, línguas e reis. O enigma persistia, e a narrativa divina continuava a se desdobrar diante dos olhos do apóstolo. João, após a experiência agridoce do livro, viu-se impulsionado por uma missão ainda maior. O anjo poderoso, envolto na nuvem e com o arco-íris acima, indicou o próximo capítulo da revelação divina. Os 7 trovões falaram com mistérios celestiais, mas uma ordem celestial proibiu João de registrá-los. O anjo, jurando pela criação, anunciou que a espera chegaria ao fim nos dias do 7º anjo, quando o mistério de Deus, revelado para os profetas, seria consumado. Enquanto João contemplava os desdobramentos das trombetas celestiais, um sinal extraordinário se manifestou nos céus. Uma mulher vestida do sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava prestes a dar à luz, mas um dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres, com coroa sobre elas, preparava-se para devorar seu filho. A mulher deu à luz um filho destinado a governar com cetro de ferro, sendo arrebatado para junto de Deus. A mulher, em fuga, refugiou-se no deserto, preparado por Deus, onde seria sustentada por 1260 dias. Nos céus, uma guerra se desencadeou entre Miguel e seus anjos e o dragão e seus seguidores. O dragão, identificado como o diabo ou Satanás, foi derrotado e lançado à terra. Uma voz dos céus proclamou a vitória, destacando que a salvação, o poder e o reino de Deus haviam chegado. Apesar da derrota celestial, o dragão voltou sua ira para a mulher e passou a perseguir sua descendência, aqueles que seguiam os mandamentos de Deus e permaneciam fiéis a Jesus. A terra, simbolicamente, interveio, engolindo as águas do rio que o dragão lançou contra a mulher. A narrativa prossegue com a ira do dragão, posicionando-se na areia do mar para travar uma batalha contra o restante da descendência fiel. A luta entre as forças celestiais e os desafios terrenos intensificava-se, revelando mais camadas do épico conflito entre o bem e o mal. Enquanto os eventos celestiais se desenrolavam, João testemunhou a ascensão de uma besta do mar, portadora de 10 chifres e 7 cabeças adornadas com coroas blasfemas. A besta, uma mescla de leopardo, urso e leão, recebeu poder, trono e autoridade do dragão. Uma das cabeças da besta aparentemente sofreu um ferimento mortal, mas, surpreendentemente, esse ferimento foi curado,
deixando o mundo perplexo e levando muitos a seguirem a besta. Adoraram não apenas a besta, mas também o dragão, que lhe conferiu autoridade. Essa besta proferia palavras arrogantes e blasfêmias, além de ter autoridade para agir por 42 meses. Seu discurso incluía blasfêmias contra Deus e amaldiçoava aqueles que habitam nos céus. Ela guerreava contra os santos e prevalecia sobre eles, exercendo autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Todos os habitantes da terra, exceto aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, adoravam essa besta. A mensagem de João enfatizava a necessidade de perseverança e fidelidade dos santos, mesmo diante de adversidades. Além disso, uma segunda besta surgiu da terra, com aparência de cordeiro, mas falando como dragão. Esta besta atuava em nome da primeira, levando os habitantes da terra a adorarem a besta ferida que miraculosamente revivera. Realizava sinais e milagres, incluindo a capacidade de fazer descer fogo do céu. Esta segunda besta ordenou a criação de uma imagem em honra à primeira besta e deu vida a essa imagem, forçando as pessoas a adorá-la sob ameaça de morte. A marca da besta, seja na mão direita ou na testa, tornou-se uma imposição universal para controlar transações comerciais. João então revelou um enigma: o número da besta, que é 666. Enquanto as forças do mal tentavam impor sua dominação, uma visão gloriosa se desdobrava diante dos olhos de João. O Cordeiro, em pé sobre o Monte Sião, liderava os 144.000, cujos nomes estavam inscritos na testa. Um cântico celestial ecoava, emanando como o som de muitas águas, enquanto os escolhidos entoavam um cântico único, reservado para aqueles que haviam sido resgatados da terra. Esses seguidores do Cordeiro, puros e imaculados, mantiveram-se castos e leais, resistindo às tentações do mundo. João viu a presença deles como uma esperança radiante em meio à escuridão apocalíptica. Logo após essa visão, 3 anjos surgiram no céu, cada um com uma mensagem vital. O primeiro proclamou o temor a Deus, anunciando a hora do juízo. O segundo anunciou a queda da grande Babilônia, a entidade corrompida que seduzira as nações. O terceiro advertiu sobre as terríveis consequências para aqueles que adorassem a besta e aceitassem sua marca. A voz celestial ecoava, incentivando a perseverança dos santos que permaneciam fiéis aos mandamentos de Deus e a Jesus. Então, uma nova visão se manifestou. Um ser semelhante a um filho de homem, coroado e segurando uma foice afiada, estava pronto para a colheita. Um anjo, saindo do santuário celestial, instruiu-o a colher a terra madura. Uma segunda foice foi trazida para colher as uvas da videira da terra, simbolizando o juízo final. O cenário épico culminou na cena impressionante do lagar da ira de Deus, onde as uvas foram esmagadas, resultando em uma corrente de sangue que se estendeu por uma distância surpreendente. Enquanto a narrativa apocalíptica se desdobrava, João testemunhou outro sinal nos céus: 7 anjos, portadores das últimas pragas que completariam a ira de Deus. Diante de um cenário impressionante, um mar de vidro misturado com fogo, os vencedores sobre a besta, sua imagem e o número do seu nome, estavam de pé. Seguravam harpas divinamente concedidas e entoavam cânticos de louvor. O cântico reverberava a grandiosidade das obras de Deus e sua justiça inquestionável. Os redimidos proclamavam a santidade do Senhor, antevendo um tempo em que todas as nações se curvariam diante dele. Então, uma visão celestial revelou a abertura do santuário nos céus, o tabernáculo da aliança. Vestidos em linho puro e resplandecente, os 7 anjos portadores das pragas receberam taças de ouro, simbolizando a ira de Deus. Um dos 4 seres viventes entregou essas taças para os anjos, enquanto o santuário se enchia da fumaça da glória de Deus. Um tempo de espera permeou o cenário celestial, indicando que ninguém poderia entrar no santuário, até que as 7 pragas fossem totalmente derramadas. A tensão aumentava, preparando-se para o clímax final, quando a ira divina se manifestaria em sua plenitude sobre a terra. O destino do mundo estava suspenso entre a justiça de Deus e a resposta humana diante das últimas provações.
Com as 7 taças da ira de Deus em mãos, os 7 anjos preparavam-se para derramar juízos sobre a terra. O primeiro anjo despejou sua taça, e feridas malignas afligiram aqueles que tinham a marca da besta. A dor era intensa para os adoradores da imagem. O segundo anjo, com sua taça, transformou o mar em sangue, ceifando toda a vida marinha. Os rios e fontes também foram atingidos, tornando-se sangue diante da justiça divina. Uma voz celestial proclamou a justiça de Deus, retribuindo à humanidade conforme suas ações. A terceira taça trouxe o ardor do sol sobre os homens que, mesmo atormentados, recusaram-se a se arrepender. O quarto anjo despejou sua taça, concedendo ao sol poder para queimar os homens com fogo, mas, em sua obstinação, blasfemaram contra Deus. A quinta taça mergulhou o reino da besta em trevas, trazendo sofrimento e maldições. No entanto, a humanidade, em seu tormento, persistiu em blasfemar contra Deus. A sexta taça secou o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis orientais. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saíram da boca do dragão, da besta e do falso profeta, realizando sinais para reunir os reis para a batalha em Armagedon. Neste momento crucial, uma advertência ressoou. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante. Os reis foram reunidos para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e uma voz proclamou: está feito. Relâmpagos, trovões e um forte terremoto abalaram a terra. A grande cidade foi dividida, e as cidades das nações desmoronaram. Deus manifestou seu furor sobre a Babilônia. As ilhas fugiram, as montanhas desapareceram, e do céu, pedras de granizo caíram sobre os homens. A praga era terrível, mas a humanidade, em sua rebeldia, blasfemou contra Deus. O cenário apocalíptico atingiu seu ápice, e a ira divina se manifestou em toda a sua magnitude. Enquanto as 7 taças da ira de Deus foram derramadas, um dos anjos que as segurava aproximou-se de João, oferecendo-lhe uma visão do julgamento da grande prostituta. Esta mulher, sentada sobre muitas águas, simbolizava a corrupção e sedução que envolviam os reis da terra. O anjo conduziu João em espírito para um deserto, onde testemunhou uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Seu esplendor era marcado por vestes de púrpura, adornos de ouro, pedras preciosas e um cálice cheio de impurezas. Na testa da mulher, lia-se o título misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e das práticas repugnantes da terra. Ela estava embriagada com o sangue dos santos, causando assombro a João. O anjo, percebendo a perplexidade de João, explicou o mistério da mulher e da besta. A besta que existiu e voltará do abismo é também o 8º rei, sendo um dos 7. As 7 cabeças representam 7 colinas e 7 reis, com 5 já tendo caído, um existindo e outro por vir. Os 10 chifres são reis que darão poder à besta. No ápice da história, esses reis guerrearão contra o Cordeiro, mas ele, o Senhor dos Senhores, prevalecerá com seus chamados, escolhidos e fiéis. As águas onde a prostituta está sentada simbolizam povos e nações. Os 10 chifres, junto com a besta, voltarão-se contra a prostituta, levando-a à ruína. Deus inspirou-lhes o desejo de cumprir seu propósito, alinhando-se para dar à besta o poder de reinar, até que se cumpram as palavras divinas. A mulher representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. A narrativa revela o desfecho da trama, onde a sedução e a corrupção finalmente enfrentam seu julgamento divino. Após testemunhar a visão da prostituta e sua destruição, João viu outro anjo descer dos céus com grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Este mensageiro divino bradou com voz poderosa, anunciando a queda da grande Babilônia, que se tornara morada de demônios, centro de espíritos imundos, aves impuras e detestáveis. Todas as nações tinham bebido do vinho da fúria de sua prostituição. Os reis se corromperam com ela, e os comerciantes se enriqueceram através de seu luxo excessivo. Outra voz dos céus exortou: saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados,
para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. A ira de Deus recairia sobre a Babilônia, pois seus pecados se acumularam até o céu. A ordem divina era retribuir a Babilônia na mesma moeda, pagando-lhe em dobro pelo que fez. A cidade orgulhosa e luxuosa, que se vangloriava como rainha, experimentaria morte, tristeza, fome e o fogo devorador do julgamento de Deus. Os reis da terra e os negociantes, testemunhando a destruição da grande cidade, lamentariam sua perda. Toda a riqueza desapareceu e os produtos desejados não seriam mais encontrados. O lamento ecoaria entre os habitantes do mar, os pilotos, passageiros e marinheiros. Um anjo poderoso, então, levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançando-a ao mar como um símbolo da violenta ruína que aguardava a Babilônia. A cidade nunca mais seria encontrada. A luz da candeia, o som dos músicos e o ruído das pedras de moinho desapareceriam para sempre. Babilônia, uma vez centro de feitiçarias, testemunharia a desolação. Seus muros ressoariam com o lamento por todos os que foram assassinados, incluindo profetas e santos. Assim, o destino de Babilônia foi selado, e sua grandiosidade foi subjugada pela justiça divina. Após a destruição da grande Babilônia, uma voz nos céus ressoou como uma grande multidão, proclamando: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os justos juízos de Deus haviam condenado a grande prostituta, que corrompia a terra e cobrara dela o sangue dos servos de Deus. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, exclamando: Amém, aleluia! Uma voz do trono conclamou todos, pequenos e grandes, a louvar o Senhor. O som da multidão era como o estrondo de muitas águas e trovões, entoando: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. A alegria se espalhava, pois chegara a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva estava pronta, vestida com linho fino, brilhante e puro, representando os atos justos dos santos. Um anjo proclamou a bem-aventurança dos convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Mas quando João caiu para adorar o anjo, este o repreendeu, afirmando ser apenas um servo, e orientando João a adorar somente a Deus. Então, João viu os céus abertos, e diante dele apareceu um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Este cavaleiro julgava e guerreava com justiça, com olhos como chamas de fogo, muitas coroas na cabeça e um manto tingido de sangue. Seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos celestiais o seguiam, vestidos de linho branco, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía de sua boca, e ele governaria as nações com cetro de ferro. Seu manto e coxa traziam a inscrição: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um anjo convocou as aves para um grande banquete de Deus, onde comeriam a carne de reis, generais e poderosos, que foram derrotados pelo cavaleiro montado no cavalo branco. A besta, os reis da terra e seus exércitos ousaram guerrear contra o cavaleiro e seu exército, mas foram derrotados. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo, enquanto os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. Todas as aves se fartaram com a carne dos derrotados. Assim, o triunfo do Cordeiro foi completo, e a justiça de Deus prevaleceu sobre os poderes malignos. Com a vitória sobre as forças malignas, um anjo desceu dos céus com a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, acorrentando-o por 1000 anos e selando o abismo, impedindo-o de enganar as nações durante esse tempo. Tronos foram estabelecidos, e aqueles com autoridade para julgar se assentaram. João viu as almas daqueles que foram decapitados, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Estes, que não adoraram a besta nem receberam sua marca, ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os participantes da primeira ressurreição são abençoados e santos, não sujeitos à segunda morte. Eles se tornam sacerdotes de Deus e de Cristo, governando com ele durante 1000 anos. Ao término desse período, Satanás é solto da prisão e engana nações para a batalha, Gog e Magog.
As nações cercam o acampamento dos santos, mas um fogo divino desce e as consome. O diabo, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, onde são atormentados eternamente. Então, João contempla um grande trono branco e aquele que nele está assentado. Terra e céu fogem de sua presença. Os mortos, grandes e pequenos, comparecem diante do trono. Livros são abertos, incluindo o livro da vida, e os mortos são julgados de acordo com suas obras. O mar, a morte e o Hades entregam os mortos, e todos são julgados. A morte e o Hades são lançados no lago de fogo, a segunda morte. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida são também lançados no lago de fogo. Com isso, encerra-se o grande julgamento final, e uma nova era se inicia. A justiça de Deus prevalece, e uma nova criação se revela, livre do mal e da morte. O triunfo definitivo do Cordeiro é celebrado na eternidade. Ao presenciar o glorioso desfecho da batalha final, João viu um novo cenário se desdobrar diante dele. Os céus e a terra antigos desapareceram, dando lugar a novos céus e nova terra, onde o mar já não existia. Em meio a essa nova criação, João contemplou a majestosa cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo dos céus como uma noiva adornada para seu marido. Uma voz poderosa ecoou, proclamando que o tabernáculo de Deus estava agora com os homens, prometendo que ele viveria com eles, enxugando toda lágrima e eliminando morte, tristeza, choro e dor. O próprio Deus, assentado no trono, declarou: "Estou fazendo novas todas as coisas." O convite para beber gratuitamente da fonte da água da vida foi estendido a quem tivesse sede. A promessa de herdar todas as coisas e ser reconhecido como filho de Deus foi feita para os vencedores. No entanto, uma advertência severa acompanhou essa promessa. Aqueles que se entregaram à covardia, incredulidade, imoralidade, feitiçaria, idolatria e mentira, enfrentariam a segunda morte no lago de fogo. Um dos anjos que havia participado dos eventos anteriores aproximou-se de João, oferecendo mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Em uma visão transcendental, João foi levado a um grande e alto monte, onde vislumbrou a Nova Jerusalém. A cidade resplandecia com a glória de Deus, com uma beleza comparável a jaspe, clara como cristal. Seu magnífico muro tinha 12 portas, cada uma representando uma das tribos de Israel, e 12 fundamentos, adornados com pedras preciosas, simbolizando os apóstolos do Cordeiro. O anjo, utilizando uma vara de ouro, mediu a cidade, revelando dimensões extraordinárias de 2.200 quilômetros em comprimento, largura e altura iguais. A rua principal era de ouro puro, transparente como vidro, e as portas eram pérolas únicas. Não havia templo na cidade, pois o próprio Deus e o Cordeiro eram o seu templo. A luz divina iluminava tudo, eliminando a necessidade de sol ou lua. As nações caminhariam em sua luz e os reis da terra trariam sua glória. As portas nunca se fechariam, pois não haveria noite, e nada impuro entraria, apenas aqueles cujos nomes estivessem no livro da vida do Cordeiro. Assim, a visão de João culminou na contemplação da Nova Jerusalém, uma morada eterna onde a luz da presença divina brilhava incessantemente sobre um povo purificado e redimido. Ao prosseguir na visão, o anjo guiou João para contemplar o rio da água da vida, que fluía cristalino do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade celestial. Às margens desse rio, crescia a árvore da vida, frutificando 12 vezes por ano, com folhas destinadas à cura das nações. Uma transformação notável ocorreu na Nova Jerusalém. Não existia mais maldição, pois o trono de Deus e do Cordeiro estava firmemente estabelecido. Os servos de Deus o adoravam, contemplando sua face, e seu nome estava gravado em suas testas. Não havia noite na cidade celestial, pois a luz divina iluminava tudo, e os habitantes reinariam para todo o sempre. O anjo reforçou a veracidade e confiabilidade dessas visões, afirmando que Deus enviou seu mensageiro para revelar para seus servos as coisas que em breve aconteceriam. Um aviso solene ressoou: "Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro." João, impactado por essas revelações,
caiu diante dos pés do anjo, pronto para adorá-lo. No entanto, o anjo insistiu que João adorasse a Deus, pois era apenas um servo. Em seguida, o anjo enfatizou que o tempo estava próximo e que as palavras da profecia não deveriam ser seladas. A mensagem divina prosseguiu com a promessa da vinda iminente de Jesus. Ele se identificou como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, oferecendo recompensa a cada um conforme suas ações. A felicidade estava reservada para aqueles que lavassem suas vestes, tendo acesso à árvore da vida e à cidade celestial. No entanto, do lado de fora da cidade ficariam os impuros, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os idólatras e os mentirosos. Jesus, a raiz e o descendente de Davi, conclamou todos a ouvirem e responderem ao convite. Vem! O Espírito e a noiva ecoaram o chamado, convidando todos os sedentos a beberem gratuitamente da água da vida. Jesus assegurou a autenticidade da profecia, alertando contra acréscimos ou subtrações do livro. Ele encerrou com a promessa: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E assim, a visão de João culminou com a promessa da vinda gloriosa de Jesus, envolvida pela graça que ele desejava conceder a todos. O anseio pela chegada do Senhor ecoou como um hino de esperança, encerrando a revelação divina. Assim termina o livro de Apocalipse. Agora eu te pergunto, você quer viver na glória com Jesus ou quer ser condenado com a besta no inferno? Arrependa-se de seus pecados, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você possa alcançar a coroa da vida e viver no novo céu e nova terra. Deus abençoe, curta o vídeo e se inscreva no canal.